Em 2 Coríntios 4, capítulo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Esse ano a gente ficou profetizando que era o ano da mudança. E muitas coisas aconteceram ministerialmente falando, coisas grandiosas. E as mudanças, elas nem sempre acontecem conforme o esperado. Quando você vai mudar de casa, por exemplo, por mais que você esteja indo para um lugar melhor, sempre tem um desconforto, uns imprevistos, algumas coisas acontecem que não estavam no script. Mas no final, o fruto que vem é um fruto de bênção, é um fruto bom, é um fruto de vitória, e ela produz um peso de glória muito excelente. Porque eu anotei também os nossos temporais aqui, viu, irmãos? Eu vou até entrar no barco aqui para ler para vocês. Que a gente também teve um barco chacoalhando. Nosso primeiro chacoalhão que a gente teve esse ano foi quando o Marcelo, que é um jogador do Grêmio, um amigo nosso, um dizimista fiel, uma bênção para a igreja de Alphaville, quebrou 3 ligamentos do joelho quando ele estava com uma proposta para ir para os Estados Unidos. O segundo temporal que a gente teve esse ano foi o câncer do papai. O terceiro foi a morte do Antônio, que, como o Sandro, ele morreu repentinamente de infarto. E eu quero que vocês entendam que quando vocês têm algum tipo de temporal, o temporal não é só de vocês, é nosso também. A gente sofre com vocês, a gente chora com vocês e a gente fica intercedendo por vocês. Depois, teve a morte do Sandro. E aí o David teve uma meningite, que foi a mesma meningite que matou o filho da Eishla. Depois disso, teve a morte da minha avó, a mãe do meu pai. Teve a morte do meu sogro, que abalou o pastor Alessandro numa fase que ele precisou se ressignificar e se reerguer, porque o diabo começou a nos atacar emocionalmente. Aí, o Cássio e a Janara voltaram para a igreja e quiseram ir lá na feira para abençoar a feira. E imediatamente o diabo lançou um vídeo dele envergonhando ele na internet. Desmoralizando. Aí teve a doença da Pati, que veio para matar. De verdade. Depois a nossa pastora quebrou o braço em 3 lugares. A Lídia sofreu convulsões em 8 horas, no mesmo dia ela sofreu 3 convulsões. E por último, a Gi. Todas essas tempestades nós passamos nesse ano, no ano da mudança. Mas eu quero falar para vocês que a tempestade, ela dura um momento. Depois da tempestade, o céu começa a ficar azul novamente. Depois da tempestade, as ondas começam a se acalmar. Depois da tempestade, o barco começa a navegar tranquilamente. Chacoalhou bastante, parecia que ia se quebrar, mas eu quero dizer para vocês, o barco não quebrou. O barco não afundou. Nós não estamos submersos. Nós continuamos em pé. E todas essas tempestades vão servir de testemunho para uma vitória muito maior. Jesus sempre tira uma vitória.
Sabe o que aconteceu com o Marcelo? Ele teve o contrato renovado 1 ano antes do contrato dele acabar. Sabe o que aconteceu com a igreja? Nós mudamos de lugar e viemos aqui para o Prada, num lugar muito maior, com todas as bênçãos que a gente sempre sonhou para o nosso ministério. Sabe o que o médico disse para o meu pai? O seu câncer está aniquilado, ele não volta mais, foi extirpado. Nós inauguramos o IDS, que já tem servido de bênção para várias pessoas e ajudou pessoas como a Patrícia a superarem a morte do marido e ajudou a Giovana a superar esse trauma que ela viveu. Deus tem nos levantado para propósitos sobre a vida de pessoas. Igreja, entenda, cada um de vocês tem uma missão. Nós temos que estar dispostos para que Deus atinja o objetivo dele através da nossa missão. A Érica perdeu o Antônio, mas ela conseguiu agora quitar a casa dela, colocar as contas em dia, estruturar a vida dela, oferecer um emprego do Antônio para ela. A Patrícia conseguiu estruturar, foi quitado o apartamento dela, ela começou uma empresa e está prosperando abundantemente na empresa. O David foi completamente curado e ele saiu em 3 dias do hospital. Com a morte do meu sogro, os meus cunhados voltaram para a igreja. O Sandro lançou um livro que tem servido de bênção para pessoas no Brasil inteiro. O testemunho do Cássio ficou ainda mais conhecido depois daquele vídeo, porque pessoas que não sabiam quem ele era, viram ali a transformação verdadeira de Jesus Cristo. A Pati foi completamente curada. A Lídia está livre de tudo o que podia prejudicá-la, de todos os remédios que ela estava tomando. Ela está completamente livre da convulsão. E a Giovana estava fazendo testes para saber se ela podia engravidar. E agora ela sabe que ela pode. E então, em o nome de Jesus, o ano que vem vai ser o ano que vai vir o bebê para a honra e glória do Senhor. E nós vamos estar aqui apresentando mais um milagre de Deus nas nossas vidas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente. Aleluia. As tempestades da vida, elas são inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis. Não dá para evitar, não dá para você prevenir ou prever. E não dá para você administrar. Ou alguém consegue administrar um temporal aí? Não tem como. Inevitáveis e vêm para todos. Ricos, pobres, gordos, magros, altos e baixos. Todos enfrentamos temporais. Imprevisíveis são de repente, num belo dia está um sol e de repente se levanta uma tempestade. Inadministráveis, elas desafiam o conhecimento e a astúcia de qualquer pessoa. Vamos lá abrir comigo em Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 1. Eu vou falar sobre 2 barcos aqui. O barco de Jesus e o barco de Jonas. 2 barcos que enfrentaram tempestades. 2 barcos que chacoalharam. 2 barcos que tiveram ondas gigantescas subindo, a ponto de quebrarem. Em um estava Jonas e no outro estava Jesus.
Jonas capítulo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para fugir diante da face do Senhor. Jonas é profeta, Deus fala diretamente com ele, mas ele escolhe entrar num barco diferente da missão dele. Ele não entrou no barco para Nínive, que era a missão dele, que era onde Deus tinha mandado. Ele entrou num barco para Tarsis, para Jope, para fugir da face do Senhor. Eu fico imaginando como é que uma pessoa acha que pode fugir da face do Senhor, né? Deus falava com ele. E ele foi fugir da face do Senhor. Ele entrou num barco diferente do barco da missão. Ele entrou num barco diferente do barco do propósito. Ele entrou num barco diferente do barco que Jesus queria para a vida dele. Ele simplesmente escolheu: eu quero entrar num barco onde Deus não esteja. Eu quero entrar num barco onde eu não tenha algo para fazer que não me agrada. Porque quem são essas pessoas de Nínive? Eu sou o Jonas. Como que eu vou pregar para esse povo? Esse povo não merece, não. Decidiu ele. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Está lá o Jonas no navio, numa tempestade violenta, e o barco está quase quebrando. Então temeram os marinheiros, clamavam cada um seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas, tudo o que estava no navio, para que pudessem aliviar o peso. Jonas, porém, desceu lá no porão, deitou e dormiu. Olha que incrível. Quando uma pessoa decide fugir da face do Senhor, servo de Deus, né? Porque Deus falava com ele. Ele quis tomar o rumo da vida dele na mão dele, ele quis fazer o que ele achava que ele tinha que fazer, e ele quis entrar no barco que ele achava que ele tinha que entrar. Além dele quase morrer e do barco chacoalhar e quase se quebrar, ele prejudicou todas as pessoas que estavam com ele. Algumas decisões que a gente toma na nossa vida podem prejudicar não só a nossa vida, como a vida da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor, filhos, irmãos, pais. Começa todo mundo a ser prejudicado pela nossa escolha, a nossa atitude. Eu quero fugir da... Não é esse propósito que eu quero para mim, não. Acho que Deus errou. E o mestre do navio chegou e disse: que tens dormente? Levanta, invoca o seu Deus e talvez ele se lembre de nós. E dizia cada um ao seu companheiro: vamos lançar sorte para ver por quem veio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos veio este mal? Quem é você? Qual é a sua ocupação? E o versículo 9 ele diz assim: e lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Ora, se ele teme o Deus que fez o mar, e eles estavam no mar, e se ele teme o Deus que fez os céus e a tempestade estava quase para naufragar eles falaram: não vai ter volta para a gente, se o Deus dele fez o céu, fez o mar, e ele é que está aqui aprontando, nós estamos perdidos. Então esses homens, versículo 10, se encheram de grande temor e lhe disseram: por que você fez isso?
porque os homens sabiam que ele estava fugindo da face do Senhor, porque ele tinha contado. E disseram: que faremos nós para que este mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E Jonas disse: joguem-me ao mar. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos nós por causa da vida deste homem. Versículo 15. E levantaram a Jonas e lançaram no mar, e cessou a fúria do mar. Todas aquelas pessoas que continuaram no mar, no barco, perderam tudo. Eles estavam no barco, eles não morreram, mas eles perderam tudo. Essa é a consequência de você estar perto de pessoas que não querem servir a Deus. Ele estava num barco, ele estava no mar, ele enfrentou tempestades, e no final de tudo, como ele escolheu o barco errado, como ele escolheu o propósito, o projeto, a missão errada, ele foi parar no mar. E Deus preparou um grande peixe que engoliu ele. E ele ficou 3 dias ali no inferno, com angústia, sofrimento. E ele fala que ele se sentiu como no inferno. Ele quis ir entrar num barco diferente e num propósito diferente. Vamos lá para Provérbios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o coração, e não se estribes, e não se apegue, e não coloque o seu fundamento no seu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará a sua vereda. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Jonas preferiu não ouvir a voz do Senhor. Jonas preferiu não seguir na sua missão. Preferiu entrar num barco que não fosse o barco que Deus tinha. Agora a gente vai lá para um outro barco. A gente vai para o barco onde está Jesus. Lá em Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. Marcos capítulo 4. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe: passemos para outra banda. Jesus estava com os discípulos, tinha pregado o dia inteiro, tinha trabalhado o dia inteiro, já estava cansado. E aí ele falou para os discípulos: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos passar lá para outra banda. Vamos lá para o outro lado. Passemos para lá, para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é: Jesus chamou os discípulos e disse: gente, vamos passar para o outro lado. O que Jesus disse? Vamos passar para o outro lado. A palavra de Deus não
volta vazia. Se o Senhor prometeu, a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam é: Jesus está tranquilo. Sabe quando você está do lado de uma pessoa que está dirigindo, e aí tem um trânsito, ou ela tem que desviar, e você fica meio apreensivo, mas você olha o rosto da pessoa, a pessoa está tranquila? Ela está tranquila por quê? Porque ela domina aquilo. Aquilo está na mão dela. Ela, olha, você fala, está tudo bem? Está tudo bem, fica tranquilo. Jesus estava tranquilo. Ele dormiu por quê? Porque ele falou, vamos passar. A palavra dele, o mar, o vento, o demônio, a potestade, a tempestade, não pode passar por cima. Se ele disse que ele ia passar, ele podia dormir. E ele estava cansado. E ele estava exausto. E Jesus dormiu. E eles o acordaram, despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? Olha que incrível, eles tiveram a ousadia de dar uma bronca em Jesus. Eu acho incrível isso. Eles não falaram assim: ai, Senhor, nos ajuda, estamos com medo. O Senhor não está percebendo que a gente vai morrer, Jesus? E sabe, irmãos, eu acredito que muitas das vezes é assim que a gente age no nosso dia a dia. Quando uma tempestade vem e chacoalha mesmo o barco, e você fala assim, pô, eles são apóstolos de Jesus. Segundo, eles são pescadores. Eles têm experiência no mar. Eles sabem lidar com o temporal. Terceiro, Jesus fez uma promessa que eles iam passar. Mas a tempestade está parecendo que vai derrubar. Eu não estou entendendo isso, Jesus. Nós vamos afundar aqui. O Senhor não está vendo? Muitas das vezes a gente se porta desse jeito. A gente chega no mestre dando bronca. Ei, Jesus, e aí? Quando que o meu problema vai ser resolvido? Eu já estou orando há tanto tempo. E ele despertando, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse para o mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? Por que vocês estão temendo? Por que vocês não têm confiado? Por que vocês estão estremecidos? Por que vocês têm achado que eu não estou no controle? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você está no barco certo, se você está no barco da sua missão, veja, irmãos, a tempestade veio para quem escolheu o barco com Jesus, e a tempestade veio para quem escolheu o barco sem Jesus. A tempestade chacoalhou aquele que vive com Deus e tem uma vida íntima com o Senhor, e a tempestade chacoalhou aquele que escolheu se distanciar de Deus. O mar quase quebrou o barco daqueles que vivem com o Senhor constantemente. E o mar quase quebrou o barco daquele que prefere viver a vida dele, do jeito que ele acha. A diferença aqui é que um foi parar no ventre de uma baleia em angústia, em sofrimento, no inferno. E os outros tiveram a tempestade acalmada, tiveram bonança, tiveram livramento, tiveram o sol, tiveram o mar tranquilo. Eu quero que vocês entendam que nesse mundo a gente vai passar por todas as coisas do mesmo jeito que todo mundo. Não é porque a gente é íntimo do Senhor que problemas não vão se levantar contra nós. Não é porque a
gente vive uma vida com Deus que nós não vamos ter nenhum desafio. O importante é: como será quando a tempestade parar? Aonde eu estarei? Eu vou estar em bonança, eu vou estar em alegria, eu vou estar dizendo: ei, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ei, quem é esse Deus que pode resolver qualquer problema e qualquer situação? Ei, quem é esse Deus em quem eu posso confiar em meio ao temporal? Quem é esse Deus que não permitiu que o meu barco se quebrasse? Quem é esse Deus que me colocou no meio da bonança? Deus não perdeu o controle das coisas. Eles eram pecadores experientes, mas não basta você ter experiência na vida e saber resolver as coisas, se você não tiver a presença do Senhor no seu barco. Se você escolheu o barco errado, por mais experiente que você seja, você não vai conseguir. Hoje é noite aqui, se a gente escolheu o barco errado, se a gente está fora do nosso propósito, se a gente está fora da nossa missão, se a gente tem ido rumo a um destino que Deus não tem se agradado, hoje é noite de mudança, hoje é noite de entrar no barco certo, hoje é noite de estar ali no barco com Jesus, porque pode vir temporal, pode chacoalhar, pode se levantar onda, mas no final o Senhor vai dar o livramento, o Senhor vai dar a alegria, o Senhor vai dar a bonança, o Senhor vai dar o escape. Salmo 51. Aleluia. Salmo 51, versículo 11, diz assim: não me lance fora da sua presença, e não retires de mim o seu Espírito Santo. Sem a presença do Senhor, eu não tenho nada. Sem a presença do Senhor, eu não sou ninguém. Sem a presença do Senhor, eu vou acabar jogada e lançada no meio do mar. Por que nós não devemos temer em meio ao temporal? Por que a gente não deve temer se o meu barco está chacoalhando tanto? Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. A promessa do Senhor foi: passemos para o outro lado. A promessa do Senhor é livramento. A promessa do Senhor é abundância. A promessa do Senhor é resposta. A promessa do Senhor é cura. A promessa do Senhor é transformação. A promessa do Senhor é restauração. A promessa do Senhor é escape. A promessa do Senhor é alegria. A promessa do Senhor é abundância. A promessa do Senhor é sim para as nossas vidas. Tudo pode passar, os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Eles estavam no barco, o barco estavam chacoalhando, mas eles tinham uma promessa: passemos para o outro lado. Segundo Mateus 28, versículo 20. Diz assim: ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, presta atenção. Além da promessa, agora a gente tem também a presença do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que eu estou junto no seu barco. Eis que a gente vai estar
está junto. Não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Ei, o Senhor nos deu uma promessa. O Senhor estará presente em nossas vidas e Ele nos dará a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento, a paz que pode ser no temporal, que pode ser numa situação adversa, que pode ser onde tudo está abalado nas estruturas, mas a paz do Senhor permanece nos nossos corações. Confiança em meio à tempestade. Lá, volta lá em Jonas. Capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: E Jonas lhe disse, eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. O Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. O Deus do céu, que ressuscita mortos. O Deus do céu, que cura enfermos. O Deus do céu, que expulsa demônios. Ei, além da promessa, além da presença, além da paz, Deus nos deu poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para orar em nome de Jesus e todas as coisas acontecerem, porque o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, mas ele nos fez seus filhos e nos deu poder para pisar a serpente. Em qualquer barco as tempestades virão, mas o resultado será diferente. Escolha o barco da sua missão, o barco certo, o barco de Jesus. Porque depois da tempestade vem a missão. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Irmãos, eles enfrentam essa tempestade a caminho de Gadara. E lá tinha um homem que era endemoniado. E sabe, quando Jesus chamou os discípulos, aqueles que eram pescadores, Pedro estava lá jogando a sua rede. Mas os outros estavam consertando a sua rede. Quando Jesus chamou pessoas para trabalharem para Ele, alguns estavam bem, jogando a rede, pescando. Outras nem tanto. Eles estavam consertando algo que tinha sido quebrado. O que eu quero dizer para você é que não depende da circunstância que você está vivendo agora. Jesus vai chamar você como você está. Ele não depende se você está jogando a sua rede ou se você está consertando a sua rede. Tem projeto, tem propósito e tem missão para você executar. E o Senhor hoje está te chamando. É noite de aceitar o seu propósito. É noite de executar o seu projeto. Quando eles enfrentam a tempestade, eles estão rumo a Gadara. E lá tinha um homem completamente endemoniado. Ele era tão endemoniado que eles prendiam eles com cadeias e ele arrebentava as cadeias. Ele dormia nas covas, no cemitério. Ficava nu. E se mutilava com pedras. Tal era
a potestade. A Bíblia diz que ele tinha uma legião. Uma legião são 6.000 demônios dentro de um homem. Eu acredito que toda a sociedade já tinha desistido daquele cara. Ninguém mais queria ver ele na frente. Mas Jesus, depois de um dia cansativo, depois de pregar o dia inteiro, pega um barco, atravessa o mar, enfrenta a tempestade, por causa de uma pessoa que a sociedade não queria mais, por causa de uma pessoa que já era considerado caso perdido. Quando Jesus chega, os demônios vêm em Jesus e já falam: o que você veio aqui nos perturbar? E Jesus fala: sai. E eles falam: nós podemos pelo menos ir para os porcos? Pode ir para os porcos. E o homem fica completamente liberto, completamente são. E as pessoas vêm ver o que aconteceu. E aquele homem está vestido, sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E aquele homem fala: deixa eu ir com você, Jesus. Capítulo 8, versículo 38. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a sua casa e conta quão grandes coisas te fez o seu Deus. E ele foi apregoado por toda a cidade. Quão grandes coisas o Senhor tinha lhe feito. Ei, aquele homem que parecia não ter propósito, aquele homem que tinha sido largado, aquele homem que parecia que era uma escória da humanidade, ele vira um pregador do Evangelho. Ele consegue levar almas para Jesus. Ele consegue saquear o inferno. Ele vira um missionário do Senhor. Presta atenção. O seu milagre, a sua bênção, o seu livramento vai servir para que pessoas conheçam Jesus através da sua história. O seu milagre, o seu livramento, o seu propósito vai servir para que pessoas conheçam Jesus através de vocês. João 4, capítulo 4, versículo 28. Existia uma mulher samaritana. E ela já tinha se casado 5 vezes. E agora ela estava com um cara que não era marido dela. Ninguém sabe se ela era amante do cara, se o cara era amante dela, enfim. E ela já ia no poço pegar água num horário que ela não podia encontrar ninguém, porque com certeza ela ia ser xingada, as pessoas iam tratar ela mal e ela não estava afim. Só que ela vai para o poço e Jesus está lá. E Jesus, através de uma conversa, muda a história daquela pessoa que era rejeitada por todos, que ninguém mais aceitava na sociedade. E Jesus consegue ressignificar e transformar toda a perda dela. E agora ela é uma nova criatura e ela começa a pregar Jesus por todos os lugares. Capítulo 4, versículo 28 diz assim: e aquela mulher que foi pegar água no poço, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi para a cidade, e disse a todos os homens: vinde e veja um homem, que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, este não é o Cristo? Versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles mais alguns dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. O seu milagre vai servir como propósito para alcançar pessoas, para ganhar multidões. Presta atenção, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida não é só seu. Aquilo que o Senhor tem feito na sua vida é para alcançar mais pessoas, é para trazer mais gente, é para fazer com que mais pessoas sejam libertas, sejam restauradas, sejam curadas. João capítulo 11.
Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro, íntimo de Jesus, ficou doente e morreu. Mas Jesus chegou 4 dias depois. E Jesus bradou: Lázaro, sai para fora. E aquele morto se levantou e ressuscitou depois de 4 dias já morto. Quanto tempo faz que o seu sonho está morto? Quanto tempo faz que o seu projeto já está enterrado? Presta atenção, o mestre está chegando. E o mestre tem poder de ressuscitar o seu sonho hoje. Aquilo que está morto vai reviver em nome de Jesus. Versículo 43, João 11, versículo 43. E tendo dito isso, chamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. Versículo 45. E muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. A mulher samaritana, que já tinha tido 5 casamentos, que já fugia da sociedade, que já não convivia com ninguém, que ia no poço num horário que ela não podia encontrar mais ninguém, porque ela não queria ouvir falatório, teve a vida transformada por Jesus. E levou cidades aos pés de Jesus. O milagre dela, a bênção dela, a transformação dela serviu para transformar outras pessoas. O gadareno, que era um cara endemoniado, que era um cara que ficava no cemitério, que era um cara que ninguém mais queria saber, ele foi liberto por Jesus. E ele quis seguir Jesus. Jesus falou: não, fica aí, sabe por quê? Porque você tem projeto, você tem propósito, e você vai trazer muitas almas, e você vai com o seu testemunho ganhar muitas vidas para Jesus. Lázaro já estava morto há 4 dias, e Jesus chegou e ressuscitou o morto, e Jesus restaurou o sonho, e muitas pessoas, vendo aquilo que não tinha mais vida reviver, creram em Jesus Cristo. Nosso milagre tem propósito, vai servir para ganhar almas para Jesus. Aí, depois de tudo isso, eles estão outro dia no barco, enfrentando um vento forte. Mas dessa vez Jesus não está no barco, Jesus tinha ido para o monte orar. E quando Jesus está no monte orando, ele olha e vê eles lá sofrendo. Estava começando a levantar onda, estava começando o barco a tremer e não conseguia sair do lugar. E aí Jesus decide descer e ir até lá. Mas eles estavam com o barco no meio do mar, né, irmãos? Então o que Jesus faz? Jesus vai andando por cima das águas. Sabe por que Jesus andou por cima das águas? Porque ele estava mostrando: ei, aquilo que está amedrontando vocês está debaixo do meu pé. Ei, aquilo que está pondo medo de vocês, ó, eu ando por cima. Ei, aquilo que tá deixando você tremendo, ó, eu estou aqui pisando. Está tudo debaixo dos meus pés. Tudo está sob minha autoridade. Eu comando, eu tenho poder. Eu faço nova todas as coisas. Mateus 14, estou terminando, irmãos. Versículo 22. Não é. Ah, estou em Marcos. Ah, tá. E logo ordenou Jesus que entrasse nos barcos, os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E quando ele despediu a multidão, subiu para o monte orar. E aí, eles estando na 4ª vigília da noite,
Dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar, versículo 26. E os discípulos vendo assustaram-se, dizendo: meu Deus, é um fantasma. E Jesus, porém, lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo em cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Irmãos, agora Jesus não estava no barco, mas eles continuavam num barco de Jesus. Jesus mandou eles entrarem no barco. E Jesus vem vindo por cima das ondas. E ele fala: Pedro, vem. Pedro, sai do barco. Pedro, a tempestade acabou. E agora Jesus está te chamando. Sai do barco, porque chegou a hora de andar sobre as águas. Sai do barco, porque agora é hora de viver o sobrenatural. A tempestade chacoalhou, o vento acalmou. Jesus veio andando e ele está dizendo: Pedro, vem, vem, Pedro. Está na hora de viver o sobrenatural. Acabou o temporal, acabou a tempestade. Agora é hora de andar sobre as águas. Agora é hora de viver o sobrenatural. Agora é hora de viver o incrível. Agora é hora de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fique de pé, igreja. O temporal depois de Jonas trouxe angústia. O temporal depois de Jesus trouxe bonança. Propósito, missão. Chegou a hora de viver o sobrenatural de Deus. Chegou a hora de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. 2 Coríntios 2:9. Não, desculpa, é 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles a quem Ele ama. Hoje é noite, Pedro. Hoje é noite de sair do barco. Hoje é noite de andar sobre as águas. Chega de temporal. Chega do barco tremer. Chega do barco chacoalhar. Chega de tempestade. Chegou a hora da bonança. Chegou a hora de viver aquilo que o Senhor preparou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Vamos viver o sobrenatural em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Isaías 61. Isaías 61, versículo 6. Diz assim: mas vocês são chamados sacerdotes do Senhor, ministros de Deus, e comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriarei. Em lugar da vossa vergonha e afronta, terão dupla honra da parte do Senhor, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês agora. Quem precisa mudar de barco essa noite? Quem precisa tomar um posicionamento e seguir para a missão certa? Quem quer estar debaixo da presença do Senhor? Quem não quer mais fugir da face de Deus? Quem quer agora seguir o seu propósito e a sua missão?
vem aqui na frente que as pastoras vão orar por vocês. Pode vir, as pastoras vão orar, podem vir. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao seu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És o meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Canta, igreja. Está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, engrandecido seja o teu nome. Nós te damos graça, Senhor amado, por estarmos aqui mais uma noite na sua presença. Nós te damos graça porque sabemos que as tempestades cessaram e que agora é hora de vivermos o sobrenatural nas nossas vidas. É hora de andarmos por cima das águas. É hora, Senhor, de vivermos aquilo que nunca vivemos, experiências grandiosas contigo. Sabemos, Deus, que o que o Senhor tem preparado é muito melhor e maior do que aquilo que a gente jamais imaginou. Em nome de Jesus, Senhor, acalma o coração de cada um que veio aqui na frente. Dá a resposta, dá o livramento, dá a cura, dá o perdão, Senhor. Dá aquilo que eles necessitam. Que cada um tenha certeza da sua missão. Que cada um esteja no barco certo. E que em nome de Jesus podemos alcançar os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Amém e amém. Glória a Deus.